Diante de um conflito tarifário com os Estados Unidos, a China amplia as relações internacionais para firmar novos acordos. E a exportação de soja brasileira para o gigante asiático deve aumentar 32% em abril. Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de soja do mundo e competem por este mercado. A gente vai analisar a política de Donald Trump no setor do agro com o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Oi, Felipe, bom dia para você. Muito obrigada pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Agora. Bom, Felipe, o Brasil já está se beneficiando, né? Deve se beneficiar ainda mais e pode, inclusive, ajudar a subir o PIB brasileiro com esse aumento no volume de exportação de soja. Bom dia, Paula. Muito obrigado pelo convite. É isso mesmo, né? Então, por mais que no agregado mundial esse atrito comercial entre as duas principais economias do planeta seja ruim, ninguém vai sair, né, em termos líquidos vencedor disso, tem ali, né, nichos ali que podem ser beneficiados. Um deles, claramente, é o universo agro brasileiro, porque, em termos de produtos agropecuários no mercado internacional, essencialmente Brasil e Estados Unidos são concorrentes, né? Óbvio, né? O Brasil exporta também produtos agropecuários para os Estados Unidos, mas pensando nas transações no mercado internacional, em alguns produtos, Brasil e Estados Unidos disputam não exatamente os mesmos nichos, mas direcionam suas exportações para mercados semelhantes. E um caso é justamente isso, né? Então, você tem dois grandes produtores de grãos, Brasil e Estados Unidos, tem a China, que é uma grande demandante de grãos, e a China, então, colocando ali uma barreira tarifária em cima dos grãos dos Estados Unidos, nesse mercado de commodities, uma barreira tarifária, não precisa nem ser os 125%, pode ser, sei lá, 30% que seja, já faz muita diferença na competitividade desses produtos. Resultado líquido disso, as exportações de soja brasileira para a China devem aumentar esse ano, já ia aumentar naturalmente, temos uma safra recorde, mas ganhou um impulso adicional. Felipe, Mária Almeida, nossa economista e também analista de todos os dias aqui no Agora, hoje está participando virtualmente e ela também tem pergunta para você, viu? Oi, Felipe. Bom, obrigada pela sua participação. Acho que a soja acabou encontrando um momento muito positivo, porque exatamente quando ela ia ter uma super safra, poderia ter causado até perda de preço, tem esse aumento aí de demanda que está sustentando um pouco essa cultura. Minha pergunta para você é, agora que vai ter decisão da próxima safra, as decisões para quem vai plantar, elas conseguem levar em consideração um cenário estratégico mais consistente? Quer dizer, dá para olhar para frente e fazer apostas fortes, por exemplo, com esse crescimento, ou isso poderia provocar algum desvio em culturas específicas aqui no Brasil, preferindo alguns produtos, por exemplo, em detrimento da soja? Então, ótimo ponto, Mari. Então vamos lá, tem muita água para passar por baixo da ponte ainda, até o produtor brasileiro tomar a sua decisão, né? E aí, qual que vai ser a área que ele vai produzir de soja, de milho, pensando naturalmente na próxima safra de verão. Quando é que o plantio efetivamente começa, né? Deve começar quando chegarem as chuvas após o nosso inverno, né? Então, se São Pedro for generoso, essa chuva deve chegar em algum momento ali em setembro e a gente dá início ao plantio da nossa safra de verão. Só que, veja, tem mais coisa ainda para ser colocada, né? Vamos colocar aqui do que a gente tem do curto prazo. Qual é a primeira grande informação, né? No momento que a gente conversa, então a gente já colheu a nossa safra de verão, a gente está ali, né, nos preparativos da nossa segunda safra, que essencialmente é milho. Só que agora, nesse meio do ano, nós temos a chegada da safra dos Estados Unidos. Uma safra que está sendo plantada no momento que a gente conversa, só que tem um enorme ponto de interrogação. E aí? Qual que vai ser o tamanho da safra dos Estados Unidos? Nós não temos ainda, entre aspas, uma informação oficial. A única informação que a gente tem, que saiu no final do mês de março, é um relatório chamado Intenção de Plantio que o USDA divulga. Então, não está dizendo que os técnicos do SDA foram lá nas lavouras e viram o que estava acontecendo. Não. Perguntou para os produtores, e aí, você vai começar o seu plantio? Você vai plantar, quando que você vai aumentar a sua área? Vai plantar mais soja, mais trigo, mais milho? O que você vai fazer? Qual foi o resultado desse relatório?
os produtores norte-americanos vão ampliar sua área plantada de milho, reduzindo tanto soja quanto trigo. Então, isso, pensando no caso brasileiro, vai dizer, olha, a gente o nosso grande concorrente vai reduzir a sua área de soja, hein? Então, talvez tenha ali uma oportunidade para nós. Verdade, combinando isso com esse atrito comercial, o cenário base seria justamente esse. Olha, você vai ter lá uma sustentação para as cotações da soja. Só que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Se os Estados Unidos tiver, mesmo com uma área menor de soja, mas tiver uma belíssima safra, essas cotações, na verdade, têm um efeito inverso. Mais do que isso, vamos pensar agora no atrito comercial. A China tem como abrir mão completamente da soja norte-americana? Por mais que uma autoridade chinesa tenha dito isso ao longo dessa semana, acho que foi na segunda-feira, na realidade a gente sabe que isso não é possível, né? A demanda por farelo de soja ali na China, né, por óleo e farelo de soja, ela é praticamente constante ao longo do ano, só que você vai ter duas grandes safras. Uma safra que chega no primeiro semestre, que é justamente a safra do Hemisfério Sul, grande destaque para o Brasil, e a safra que vai chegar no segundo semestre, que é justamente a safra do Hemisfério Norte, com grande destaque para os Estados Unidos. Então, a China não tem como fazer uma super estocagem, pegar só a safra do Hemisfério Sul, para isso garantir todo o seu abastecimento ao longo do ano. Então, ele vai precisar, sim, da safra de soja norte-americana. Pode comprar menos lá e aumentar um pouco mais aqui? Sem dúvida alguma, e esse é o cenário base. Mas ele vai ter que comprar soja dos Estados Unidos. O que nos leva a crer que, em algum momento, essas duas autoridades vão ter que sentar e negociar. E aí? Pergunta importante: quais serão os termos dessa negociação, né? Então, para o produtor, tem que aguardar. Vamos ver o que acontece com a safra dos Estados Unidos e vamos ver se houver uma negociação, em que termos isso acontecerá. A gente falou aqui só de soja, só de grãos, mas, por exemplo, uma realidade semelhante também vale para a proteína, também vale para as carnes. Agora, Felipe, eu, a Mari e outros entrevistados aqui no Agora, a gente tem comentado bastante também sobre esses gargalos, né, os desafios logísticos do transporte, principalmente de grãos aqui no Brasil. Então, se a gente for pensar por esse lado, né, da exportação da soja, com previsão de aumentar em 32%, como que o Brasil vai conseguir atender toda essa demanda, né? Que ainda a previsão é de 32% de aumento, mas que pode ser ainda maior. Então, vamos lá, né? Desafio logístico no Brasil não é inédito, não é de hoje. E, assim, a sensação que dá é que a gente não avança, né? Não, mas avançou bastante a parte logística no Brasil. Se a gente conversasse há 10 anos, a maior fração dos nossos grãos, mesmo sendo produzido ali no Centro-Oeste, sairia aqui por baixo, aqui por Santos, aqui por Paranaguá. Hoje não, hoje já sai para os portos lá em cima, né? Só que, como essa produção ela aumenta num ritmo bastante acelerado, a logística não tem conseguido acompanhar no mesmo ritmo. E não é fácil, gente. Então, hoje a gente está falando aí de uma safra de 330 milhões de toneladas de grãos, coisa que há 5 anos era impensável. O nosso recorde anterior era uma safra de 272 milhões de toneladas de grãos. Hoje estamos falando, se a gente falar de 300 milhões de toneladas, é uma quebra de safra, né? Então, imagina para a logística dar conta nessa velocidade para acompanhar o ritmo da expansão do agro, né? Principalmente na parte de grãos. Mas o grão está lá. Então, a gente vai exportar esse volume adicional, mas é um grão que já foi produzido, que já foi colhido. Então, de alguma forma ou outra, esse grão já seria escoado. Ok, uma parte disso pode parar no estoque. Aliás, essa era, inclusive, a projeção. A gente teria uma ampliação nos estoques de passagem de soja. Mas esse desafio logístico não é imediato. Os investimentos prosseguem, continuam acontecendo, mas na velocidade em que o agro cresce, acho que essa manchete de que, olha, nós temos ali um gargalo logístico permanecerá. É um problema? Sem dúvida alguma. É desconfortável, mas tem um lado bom esse problema, porque ele decorre justamente de um setor que está crescendo de maneira bem acelerada. Muito obrigada, viu? Felipe Serigati, pesquisador do FGV Agro, mais uma vez participando ao vivo com a gente aqui. Um ótimo dia, bom feriado e bom restinho de semana. Eu agradeço o convite, um ótimo feriado a todos vocês. Muito obrigada, até a próxima.